Capítulo 1 Gafanhotos. Amanhã era um momento preguiçoso no Distrito dos Prazeres. Esses pássaros enjaulados haviam cantado até o amanhecer, e quando os clientes finalmente foram embora, as máscaras obsequiosas foram retiradas. Por um breve período, até o sol estar alto no céu, eles dormiriam como troncos. Mao saiu de sua pequena cabana, bocejando. À sua frente, ela podia ver vapor subindo da Casa Verdete, provavelmente os serviçais trabalhando duro para preparar os banhos matinais. O ar frio formigava em sua pele. O sol estava atrasado para nascer. Sua simples roupa de algodão não era suficiente para mantê-la aquecida, e ela esfregou as mãos juntas, sua respiração embaçando diante dela. Já havia um mês desde que ela havia deixado o palácio interior, e as celebrações do Ano Novo tinham diminuído. Seu velho tinha ficado no palácio, daí porque Mao estava aqui no bairro dos Prazeres. De volta à cabana, ainda havia uma criança dormindo, e Mao resolveu deixá-la assim, sabendo que era a única parte do dia em que ele ficaria quieto. O nome do garoto era Shou. Ele era um sobrevivente do clã Shi, que foi praticamente exterminado, e atualmente ele morava com Mao. Longa história. O moleque supostamente vinha de uma família decente, mas Mao quase se encontrava perguntando se ele realmente era filho do luxo. Ele era surpreendentemente adaptável, a ponto de poder ficar ali, roncando, naquela velha cabana cheia de correntes de ar. Ah é, a vovó queria me ver, Mao pensou. Ela poderia pegar um pouco de água quente da Casa Verdete enquanto estava nisso. Em um clima como esse, não dava para tomar banho com água fria. Tremendo, Mao parou em frente ao poço e baixou o balde, então começou a puxá-lo de volta. Quando ela chegou à Casa Verdete, as cortesãs já haviam terminado seus banhos e estavam deixando as aprendizes secarem seus cabelos. Bem, você chegou cedo hoje, disse Mei, seu cabelo ainda brilhando molhado. Ela era uma das 3 princesas do estabelecimento e também efetivamente a irmã mais velha de Mao. As cortesãs mais proeminentes tomavam banho primeiro, então ela já tinha terminado. Oh, ei, irmã, você sabe onde a vovó está? A velha está conversando com o dono ali. Obrigada. Era a velha madame que administrava os assuntos diários da Casa Verdete, mas ela não era proprietária do lugar. O proprietário de fato parava por ali cerca de uma vez por mês para conferir com a madame sobre o bordel, as cortesãs e qualquer outra coisa que pudesse estar em sua mente. O proprietário era um homem que estava começando a envelhecer e ele era totalmente dominado pela madame, que o conhecia desde jovem. Na verdade, alguns fofoqueiros sussurravam que ele era filho da madame e do último dono, mas ninguém sabia a verdade. Administrar um bordel não era a única preocupação do homem, ele tinha outros negócios mais legítimos também, e à primeira vista ele parecia perfeitamente comum. Ele era tão suscetível que se perguntava se ele realmente estava seguro, sendo parte desse mundo, e preocupava-se com os assuntos do bordel se a velha madame algum dia os deixasse. Ele não está aqui com outro de suas ideias bizarras de negócio, está? Quem pode dizer? Mei deu de ombros expansivamente. Naquele exato momento, a voz da madame ecoou por todo o prédio. Seu idiota! Seu completo, total e absoluto imbecil! O que você pensa que está fazendo? As irmãs se olharam. Acho que você estava certa, disse Mei. Parece que sim. O que o homem estava aprontando desta vez? Alguns minutos depois, a madame saiu de um quarto interno. O homem quase idoso, parecendo totalmente submisso, a seguiu. Todos o chamavam de senhor dono. Era a única maneira de lembrar quem realmente era o proprietário do lugar. Considerando a forma como o senhor dono estava esfregando a cabeça, parecia que ele havia levado uma boa pancada dos nós dos dedos da madame. Oh, Mao, você está aqui? Disse a madame. Sim, vovó, estou. Você me pediu para vir, lembra? Sim, claro. Droga, ela esqueceu. Mao tinha certeza de que só tinha dito as palavras para si mesma, mas no instante seguinte sentiu os nós dos dedos batendo no topo de sua cabeça. Às vezes, ela se perguntava se a velha não era na verdade um espírito da montanha que podia ler mentes. O senhor dono deu a Mao um olhar de simpatia. Ele meio que me lembra do charlatão. Se ela estava tendo um pequeno déjà vu, talvez fosse porque os 2 homens realmente se pareciam um pouco. Conheço esse olhar. Você quer tomar um banho. E tomar café da manhã também, suponho. Traga o garoto com você. Alguém está de bom humor. Tenho meus dias, disse a velha mulher, então caminhou até a cozinha, quase como um pavão. Bem, acho que vou me retirar então, disse o senhor dono, e prontamente fez exatamente isso. Uma pena, pensou Mao.
vendo-o partir. Ele geralmente fica para o café da manhã. Ninguém disse uma palavra. Todos na sala de jantar ficaram sem palavras. Finalmente, Pairim, sentada ao lado de Mau Mau, anunciou: horrível. Seu rosto era uma carranca de repugnância. Ela era considerada uma das 3 flores mais encantadoras a desabrochar na Casa Verdete. Mas se algum de seus clientes a visse com essa expressão no rosto, todas as fantasias deles teriam sido desfeitas. Quanto a Mau Mau, ela parecia ter encontrado uma larva em sua água potável. A mesa era comprida o suficiente para acomodar cerca de 20 pessoas, e todos tinham uma tigela cheia de mingau, outra de sopa e uma terceira tigela pequena, enquanto 3 grandes bandejas eram colocadas em intervalos ao longo da mesa. Na Casa Verdete, as refeições geralmente consistiam em uma única tigela de sopa e talvez, se tivessem sorte, um modesto prato acompanhante. Hoje, as tigelas pequenas continham peixe cru e legumes em conserva, enquanto 2 das bandejas tinham pratos separados nelas. Um café da manhã muito generoso pelos padrões normais. Algo escuro cintilava nas bandejas. Insetos normalmente tratados como pragas nos campos dos agricultores estavam sendo servidos como comida aqui. Gafanhotos. Vovó, você pode explicar isso? Calhe a boca e coma. É um presente do senhor dono. Mau Mau entendia perfeitamente por que a velha senhora estava chateada. O senhor dono tinha outras preocupações comerciais além de administrar esse bordel. Negócios legítimos que lhe permitiam manter a cabeça erguida na sociedade educada. Mas dificilmente ele poderia ser chamado de um empresário talentoso. A colheita foi ruim este ano. Acho que eles choraram até ele ceder. A madame despejou com raiva um pouco de vinagre preto em seu mingau. O senhor dono lidava com conturas. Agricultores nesta nação entregavam parte de sua colheita como imposto e o Estado comprava outra parte do rendimento. O negócio do senhor dono envolvia negociar o que sobrava. Não me importo se eles choraram até perderem os olhos. O que ele estava pensando, deixando o vendedor ditar o preço? Ele não será capaz de vender essa coisa também. E olhe só para tudo isso! Uma montanha de gafanhotos fritos se erguia na bandeja, temperados da melhor maneira possível com pasta de soja e açúcar. Açúcar era caro, e aqui ele tinha cozinhado insetos nele. Quem iria comer isso? Ninguém é quem. É por isso que ele tinha tanto sobrando. E como eles tinham chegado à mesa da Casa Verdete, o senhor dono tinha considerado arcar com os custos ele mesmo, por assim dizer. Mas ele tinha outra preocupação. Ele tinha uma esposa que não pensava muito bem da profissão das senhoras da Casa Verdete, e ele evidentemente escolheu os nós dos dedos da madame em vez da raiva de sua esposa. Mau Mau coçou a nuca. Ela estava acostumada com comida menos refinada, mas mesmo ela não estava ansiosa quando confrontada com esta montanha de insetos. Depois de 2 ou 3 deles, ela estaria pronta para se declarar satisfeita. E as cortesãs, muito menos acostumadas a tais alimentos básicos, franziam a testa abertamente e se recusavam a sequer tocar nos insetos. Comam logo, vocês não param de falar sobre querer pratos acompanhantes. Bom, aqui estão, 5 para cada um, comam logo, rosnou a velha. Todos se olharam e finalmente o primeiro par de rachis se estendeu em direção ao prato grande. Bem agora. Mau Mau ficou surpresa com a primeira pessoa que colocou um dos gafanhotos em sua boca. Enquanto mastigava o inseto, porém, uma inconfundível expressão de repulsa tomou conta de seu rosto. Não é muito bom, é meio crocante, como se estivesse vazio. Esta avaliação sincera foi dada em uma voz aguda, porque pertencia a Shou. Mau Mau tinha certeza de que o jovem nobre, com sua criação mimada, teria resistido à ideia de sequer colocar tal comida em sua boca, mas aparentemente não era o caso. Talvez a perda de suas memórias tivesse levado consigo qualquer inibição aristocrática, ou talvez ele realmente tivesse comido algo assim antes. Ou talvez fosse simplesmente a adaptabilidade de uma criança em ação. Uau, estou impressionada que você consiga aguentar isso, disse Pairim, que estava sentado ao lado de Mau Mau. Não é ótimo, mas também não é como se você não pudesse comer. É super crocante, porém. Crocante?
Isso fazia algum sentido. Você remove as entranhas dos gafanhotos antes de cozinhá-los, então eles são ocos por dentro. Por isso, Mao Mao realmente não pensou muito quando pegou um gafanhoto e deu uma mordida sem entusiasmo. Croque? Sim, era crocante, com certeza. Parecia muito mais oco por dentro do que os gafanhotos que ela já tinha comido antes, mesmo que este tivesse sido cozido lentamente. Talvez fosse porque a carapaça era a única coisa em sua boca, uma camada externa ainda mais vazia do que a preparação média de gafanhotos. Shou estava ocupado negociando com Pairin. Você quer que eu coma o seu? Vou te ajudar se você me der um bolo lunar. Mao Mao segurou firme em sua cabeça e o empurrou para baixo em seu assento. Ai! Ai, 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 ai! Shou gritou. Mao Mao pegou um dos gafanhotos em seus hashis e o encarou. Era um de seus maus hábitos, uma vez que algo chamava sua atenção, ela simplesmente não conseguia deixar passar. Quero que você faça algumas compras para mim. Depois que o café da manhã terminou, a madame finalmente se lembrou porque tinha convocado Mao Mao em primeiro lugar. Ela queria mandá-la fazer compras no mercado que ocupava a principal avenida da cidade. As cortesãs não podiam sair do bordel, mas os homens por aqui eram muito densos para confiar com as compras. Havia muitos produtos estranhos e incomuns disponíveis no mercado, mas também havia muitos golpistas querendo te enganar. O mercado era um lugar barato para vender coisas porque não era necessário manter uma loja, mas pelo mesmo motivo não havia nada para identificar os maus atores e lugares para se manter afastado. Você tinha que estar atento para encontrar compras que valessem a pena. Quero que você compre um pouco de incenso, o de sempre, disse a velha senhora. Ela queria dizer o incenso suave que sempre estava queimando na entrada da casa Verdete. Era um consumível, então ela queria obtê-lo o mais barato possível, mas ela não podia estar queimando algo de baixa qualidade na porta de seu estabelecimento. Sim, claro, quanto vale para você? Mao Mao estendeu a mão, mas a madame apenas a afastou. Café da manhã e água para 2 banhos, parece justo? Velha mão de vaca, pensou Mao Mao, mas ela concordou. Ei, sardas, compra um daqueles pra mim. Absolutamente não. Shou apontava para uma barraca cheia de brinquedos enquanto Mao Mao o puxava, segurando-o pela manga. Ela tinha intenção de fazer as compras sozinha, mas o garotinho tinha se jogado no chão e implorado, e feito birra até. No final, ela teve que levá-lo. Agora ela estava caminhando pelo mercado, arrastando-o consigo. Uma única rua enorme cortava o centro da capital. Carruagens iam e vinham ao longo dela, e na extremidade estava a casa daqueles que viviam acima das nuvens, o palácio. Todos os dias, a rua era palco de um mercado próspero. Ver o palácio daqui às vezes fazia Mao Mao sentir como se tivesse apenas sonhado que já trabalhou lá. Mas o fato de que Chou estava com ela agora era prova de que ela tinha vivido dentro de suas paredes, porque foi por isso que ela se viu envolvida na cadeia de eventos que o trouxe até ela. A rebelião do clã Shi também impactou o mercado, até certo ponto. As regiões do norte produziam culturas de grãos e produtos de madeira, e Mao Mao não conseguia se livrar da sensação de que menos lugares do que o habitual estavam vendendo tais coisas. Em vez disso, ela viu muitas frutas secas e têxteis que vinham do sul e oeste. Havia algo mais também, algo que fez Mao Mao franzir o rosto quando viu. Insetos cozidos à venda, gafanhotos de novo. Garanto que essa porcaria é horrível. Quem iria realmente comprar? Disse Chou, fazendo Mao Mao tapar sua boca com a mão e arrastá-lo para longe, o dono da barraca os encarando ferozmente enquanto eles saíam. O que eu fiz? Chou exigiu. É verdade, não é? Apenas cale a boca, disse Mao Mao, olhando para ele quase tão sombriamente quanto o comerciante tinha olhado. Esse, ela pensou, era o motivo porque ela odiava crianças. Cascas ocas como essa nunca serão boas. Então Chou disse mais quietamente: Caramba, acabou com a colheita deste ano. Mao Mao piscou. Espera, o que você disse? Que essa coisa vai ser horrível? Não, depois disso. Chou olhou para ela curioso. Que a colheita está perdida este ano? Sim, como você sabe disso? Como eu sei disso? Chou coçou a cabeça com a mão direita. A esquerda pendia frouxamente ao seu lado, espasmando ocasionalmente. Pois Chou havia morrido uma vez e voltado à vida, e isso o deixou parcialmente paralisado e sem grande parte de suas memórias. Eu não me lembro. Apenas lembro de ouvir isso quando os insetos estão crocantes, significa que a colheita será ruim. Ele segurou a cabeça, pensando. Mao Mao se perguntou se um bom sacode poderia trazer algo de volta, mas ele estava tecnicamente sob sua responsabilidade, então ela não queria ser muito brusca com ele. Se o que Chou estava dizendo fosse verdade, porém, poderia ser um assunto sério. Ela o deu um tapa na testa.
apenas o suficiente para impedi-lo de ficar mais burro. Ele inchou as bochechas em protesto. Sabe, acho que posso me lembrar, ele disse. Sério? Mao Mao perguntou e Shou rapidamente olhou ao redor das lojas próximas. Sim, se você me comprar algo, vou me lembrar, ele disse, parecendo perfeitamente satisfeito consigo mesmo. Mao Mao não disse nada, mas puxou os cantos da boca de Shou o mais longe que conseguiu. No vazio entre os dentes da frente, podia-se ver um novo dente começando a aparecer. Sempre um pirralho, pensou Mao Mao. Lembrar, meu traseiro. Shou desenhava feliz apesar do caroço na cabeça. Para surpresa de Mao Mao, ele não queria algum tipo de brinquedo, mas sim papel e um pincel. Ela concordou em deixá-lo usar um de seus pincéis, mas o papel acabou sendo surpreendentemente caro. Talvez algo de sua boa educação ainda estivesse com ele, pois ele conseguia perceber a diferença entre papel de baixa qualidade e o mais sofisticado. Ele tinha ido pela loja resmungando: "Isso não presta", e "aquilo não presta", até encontrar o papel mais caro em exposição. É claro que Mao Mao não ia deixá-lo mandar nela desse jeito, e em vez disso escolheu algo que, embora não tão bom, fosse perfeitamente utilizável. Papel era caro, pois era um item consumível, mas não impossivelmente caro. Ela esperava que, à medida que se tornasse mais comum, também ficasse mais barato. Shou parecia tão feliz segurando seu feixe de papel que ela decidiu perdoá-lo com apenas um único tapa na cabeça. Shou tinha estado desenhando ocupadamente desde que voltaram para a Casa Verdete. Ele estava na loja com Mao Mao, onde ela estava ocupada preparando os abortivos e medicamentos para resfriado que lhe haviam sido pedidos. Ela foi instruída a mantê-lo por perto, para que não causasse problemas para os aprendizes, alguns dos quais tinham mais ou menos a mesma idade que ele, ou para as cortesãs. Quando ela voltou da entrega dos medicamentos em um bordel próximo, descobriu uma multidão na entrada da Casa Verdete. Cortesãs, aprendizes e até mesmo alguns dos serviçais estavam lá. O que está acontecendo? Ela se perguntou, semicerrando os olhos para ver melhor. Quando descobriu que a multidão havia se formado ao redor de seu pirralho irritante. Pensando no que ele tinha feito dessa vez, ela correu até ele, a multidão se afastando até que ela estivesse parada na frente do Pestinha. Ela descobriu um pedaço de papel branco com linhas dançando sobre ele. Não fure a fila, Sardas. Você tem que esperar como todo mundo. O que você está fazendo? Shou estava sentado com uma prancha plana em vez de uma mesa, desenhando um retrato. Na frente dele, uma cortesã estava sentada em uma cadeira, parecendo tão calma e composta quanto podia. Você não consegue ver? Estou desenhando um retrato. O pincel deslizava fluidamente sobre a página, produzindo algo que se assemelhava à mulher na cadeira, porém mais bonita. Pronto, terminado. Shou deixou o pincel no pote de tinta e deu à folha algumas boas sacudidas. O rosto de sua modelo se iluminou com um sorriso e ela disse: "Bom trabalho", enquanto tirava a carteira e lhe dava 5 moedas. E não eram moedas pequenas. "Um prazer fazer negócios", disse Shou, guardando o dinheiro nas dobras de sua túnica. A quantia era consideravelmente mais do que o troco de bolso de uma criança. "Oh, eu sou o próximo", disse um dos mensageiros, sentando-se na cadeira. Ele não deveria estar de serviço de guarda ou algo assim? O que ele estava fazendo brincando aqui? Se a madame o visse, ele ia se dar mal. "Ah, desculpe, senhor. Acabei com todo o papel. Vou comprar mais agora mesmo. Então volte amanhã, certo?" "Bobagem! Estou esperando o dia todo." "Sinto muito mesmo, senhor. Vou atendê-lo assim que possível, amanhã. Vou deixá-lo com uma aparência super máscula." Ele era muito bom nisso. Shou escapou da multidão e começou a se apressar em direção à loja de papel. Mao Mao havia comprado para ele um feixe de 10 folhas. Já tinha acabado? Pelo menos 3 das pessoas ao redor pareciam estar segurando retratos. Pelos seus preços, isso já seria o suficiente para recuperar o investimento em materiais. Quem diria que ele tinha um talento assim? Mao Mao pensou, coçando a nuca e espiando a página que uma cortesã próxima estava segurando. "Seus preguiçosos, o que estão fazendo?" O som da voz rouca da madame foi o bastante para dissipar a conversa amigável e deixar todos os rostos pálidos. "Apressem-se e comecem a arrumar o lugar. Querem espantar os clientes?" Lá estava a madame, brandindo uma vassoura. As cortesãs, aprendizes e mensageiros espalharam-se como aranhas recém-nascidas. Mao Mao estava prestes a sair quando foi agarrada por uma mão esquelética. "O que foi, vovó? Você sabe muito bem o que é."
É aquele moleque. Posso até ter concordado em cuidar dele e posso estar recebendo uma pensão para sustentá-lo, mas não posso simplesmente deixá-lo fazer o que quiser. Você é quem está recebendo todo o dinheiro, vovó. Sim, por algum motivo era a velha senhora quem ficava com todos os fundos que entravam. Isso tinha a ver com o fato de que Shou-U, até certo ponto, tinha liberdade na Casa Verdete. Mas um homem, mesmo uma criança, não poderia morar efetivamente no bordel, mas também não poderia ser colocado no alojamento dos mensageiros. Por processo de eliminação, ele foi alojado na cabana de Mao Mao. Ele está usando minhas instalações. Ele me deve uma parte dos lucros. Eu vou deixar isso em 10%. Velha gananciosa. Mao Mao não achava que tinha dito as palavras em voz alta, mas misteriosamente encontrou nós de uma mão batendo em sua cabeça. Você, limpe esse pincel e pote de tinta. Por que eu? Não me questione, apenas faça. Ou será sopa de gafanhoto amanhã, velha. Mao Mao pensou, mas começou a limpar mal-humorada, pressionando uma mão em sua cabeça o tempo todo. Quando Shou voltou para a cabana naquela noite, Mao Mao olhou para ele de uma maneira que mostrava que ela não estava contente. Sardas, onde está meu pincel? Nada de pincéis para meninos que não limpam depois de usá-los. Mao Mao virou as costas para ele e colocou lenha no fogão. Não seja mesquinha comigo. Se sou mesquinha, aprendi com a madame. Mao Mao mexeu o mingau na panela de barro sob o fogão, provando um gole. Concluiu que estava um pouco sem graça e acrescentou um pouco de sal. Aliás, ela disse que vai te cobrar pelo uso do lugar dela. Não sei, vou fazer meus retratos em outro lugar a partir de agora. Isso fez Mao Mao franzir o senho. Ela pôs a concha na panela de sopa e foi até Shou, que estava deitado no esteira de junco no chão. Ela se agachou e o encarou. O que foi? Você tem que ficar perto da Casa Verdete. Não me importa se ela te cobra por isso. Você não deve se afastar muito dos guardas. E nada de ir sozinho comprar papel. Ei, eu posso fazer o que eu quiser. Ele tentou olhar significativamente para longe dela, mas Mao Mao segurou sua cabeça e o forçou a olhar nos olhos dela. Sim, você pode fazer o que quiser, se não se importar em acabar como um pedaço de carne. Pedaço de carne? Shou olhou para ela. Ela não estava brincando. A Casa Verdete era animada e amigável, mas esta ainda era a zona dos prazer, e a parte sombria da capital estava sempre próxima. Mao Mao apontou para a janela da cabana. Você acabará com gente como ela. A luz de uma lanterna podia ser vista quase flutuando na escuridão da noite. Era segurada por uma mulher, que estava encapuzada e carregava uma esteira de junco. Ela parecia comum, à primeira vista. Mas então Shou prendeu a respiração e se levantou abruptamente. Ele deve ter percebido que essa caminhante noturna não tinha nariz. Ela não tinha um lar adequado e só podia atender clientes à beira da estrada. Mulheres como ela, o mais baixo escalão das prostitutas, muitas vezes eram afetadas por doenças sexuais. A mulher do lado de fora não parecia destinada a viver por muito tempo, mas se ela quisesse sua próxima refeição, teria que encontrar um homem para servi-la. O que ela estava fazendo por aqui? Talvez o velho de Mao Mao, bom de coração como era, tivesse dado remédio para ela uma vez. Ou talvez ela estivesse procurando sobras de algum outro bordel. Seja qual for o motivo, Mao Mao pensou, estava causando problemas para ela. Este não é um lugar agradável, ela disse. Não importa se você é um moleque. Há pessoas por aí que fariam fila para te matar se soubessem que você tem algumas moedas. Em outras palavras, se ele não quisesse morrer, faria o que ela mandasse. Shou franziu os lábios um pouco, mas assentiu, seus olhos cheios de lágrimas. Entendeu? Então coma logo o seu jantar e vá dormir. Mao Mao voltou e ficou na frente do fogão novamente, onde continuou a mexer o mingau. Shou já estava de pé quando Mao Mao acordou na manhã seguinte. Ela podia ouvi-lo se movimentando e olhou para cima para descobrir que a mesa estava coberta de papel. Shou estava trabalhando vigorosamente com o pincel. Espirralho. Ele estava usando o pincel e o pote de tinta que ela havia escondido dele. Mao Mao se levantou, prestes a lhe dar um bom croque nas costas, quando uma das páginas deslizou para baixo da mesa. Curiosa, ela pegou. Mostrava um inseto desenhado com detalhes precisos. Na verdade, era quase real demais. Isso a deixava um pouco enjoada de olhar. Isso a fez lembrar da jovem serva, não, da consorte, que amava insetos. Aquela jovem, Shizui, também fazia desenhos assim. Mao Mao sentiu um aperto no coração com o pensamento. De repente, Shou se levantou. Terminei, ele disse, apresentando-lhe um pedaço de papel. Terminei, Sardenta. Terminou o quê? Isso, aqui mesmo. Ele balançou o papel na direção dela, parecendo bastante orgulhoso de si mesmo.
mostrava 2 insetos sutilmente diferentes. Tive um pouco de dificuldade para me lembrar exatamente, mas acho que é isso. Acho que é isso que vi com a coisa que falava sobre colheitas ruins. Felizmente, os desenhos dele falavam muito mais articuladamente do que ele. Eram bem claros. Este é o seu gafanhoto normal. E aqui embaixo está um gafanhoto de quando vai ter uma colheita ruim. Os 2 gafanhotos mostravam pernas de diferentes comprimentos. E embora fosse difícil dizer em um desenho a tinta, a riqueza de sua coloração também poderia ser diferente. Você tem certeza disso? Bem, acho que sim. Foi meio que me ocorrendo aos poucos. Chou-Wu ainda era em grande parte amnésico, mas aparentemente estava recuperando pedaços de sua memória. Isso poderia ser altamente inconveniente, dependendo do que ele lembrasse, mas também poderia ser muito importante. 2 tipos de gafanhoto. Mao Mao teria que descobrir mais sobre isso. Uma praga de insetos poderia destruir uma nação inteira quando comessem todas as suas colheitas. Insetos sempre representavam uma ameaça às colheitas, mas uma praga era algo completamente diferente. Os insetos devorariam qualquer coisa. Em casos ruins, poderiam até comer cordas de cânhamo e sandálias de palha. Mao Mao não sabia o que causava tais eventos, mas eles ocorriam pelo menos a cada algumas décadas. Por sorte, nada parecido havia acontecido desde a ascensão do atual imperador. Algumas pessoas insistiam que isso se devia ao fato de que o governo do atual imperador era humano e iluminado, então o céu não via necessidade de enviar praga. Mas Mao Mao não acreditava nisso nem por um segundo. Era apenas uma coincidência que não tivesse havido nenhuma praga de insetos. Isso significava, porém, que se e quando tal praga ocorresse, seria uma oportunidade para testar o poder do imperador. Ele havia punido recentemente o clã Shi, o mais poderoso na agricultura. O momento não poderia ser pior. Se uma praga de gafanhotos ocorresse agora, muitas pessoas assumiriam que era um castigo divino pela destruição do Shi. Bah, não é problema meu. Nada a ver comigo, pensou Mao Mao. Não tinha nada a ver com ela, mas ela já estava se movendo. Quase antes que percebesse o que estava fazendo, Mao Mao estava indo para uma livraria específica. Não há chance de eles terem isso. Os desenhos detalhados de Chou-Wu a haviam lembrado. Ela já tinha visto tais ilustrações antes. Ela caminhou entre as lojas até chegar a uma que estava particularmente sombria e cheirando a mofo. Um sino soou quando ela entrou, e o proprietário, descansando lá dentro como parte do mobiliário, acenou com a cabeça para ela. Isso era toda a civilidade que ele estava disposto a oferecer. Depois parecia ter voltado a dormir. O lugar parecia deserto, desprovido de clientes, mas ela sabia que a bolsa dele devia estar confortavelmente cheia nos dias de hoje. Ele abastece livros para o palácio interno, afinal. A maior parte do estoque era de livros usados ou para aluguel. Havia alguns itens novos para venda, mas não muitos. Se você quisesse algo novo, provavelmente teria que encomendar. O dono da loja deixava esses assuntos comerciais em grande parte para seus filhos, vivendo uma vida quase hermética a ele mesmo. Eles não vão ter isso. Esta loja se especializava em ficção popular e ilustrações eróticas. Não era o que se poderia chamar de material refinado. Mao Mao havia vindo aqui mesmo assim, porque às vezes se pode fazer descobertas inesperadas em lojas como esta. Quase assim que entrou, ela esfregou os olhos. O que estava acontecendo aqui? Ela franziu a testa. O que era isso? Algum desenrolar conveniente da trama? Ela apontou para um livro que estava em uma pilha em uma mesa. Ei, senhor, posso dar uma olhada nisso? Resmungou o dono da loja. Mao Mao considerou isso como permissão e pegou o livro. Era grosso e pesado, e a capa mostrava um pássaro. Isso é ridículo. Na verdade, parecia impossível. E ainda assim lá estava. O livro estava repleto de imagens de pássaros, acompanhadas por descrições. E havia notas marginais escritas à mão, salpicando as páginas. Qual é a história desse negócio? Recebi ontem. O balconista não parecia muito animado, mas como se desejasse que ela parasse de interromper sua soneca. Você recebeu mais alguma coisa junto com isso? Só esse. Mas o cara disse que ia voltar, eu acho. O rosto de Mao Mao começou a brilhar. Esta era a segunda vez que ela segurava este livro. Sim, era exatamente o mesmo que ela tinha visto naquela época. De volta à câmara onde ela tinha sido confinada, era um dos livros que lhe haviam sido dados como material de pesquisa sobre o elixir da imortalidade. E aqui estava ele em suas mãos.